pastor Sila Maurício, com a linda salva de palmas para o Senhor pela vida dele. Pastor, o microfone é seu. A paz do Senhor, irmãos. Estamos felizes nesta noite por poder estar com vocês. É uma honra e um privilégio. Estamos aqui lançando o segundo livro. O primeiro também que nós lançamos aqui. Hoje é o segundo. Quero agradecer ao pastor Marcos também pela oportunidade. Vamos abrir a Bíblia no livro de Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses, capítulo de número 3, os versículos 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, não pense que eu mesmo já o tenho conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alto, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Querido Deus, bendizemos o teu nome, te louvamos nesta noite por esta grande oportunidade. Pai, muito obrigado por estar aqui com meus irmãos para falar da tua palavra. Que o Senhor venha nos guiar, nos conduzir, abençoa o teu povo nesta noite, mais uma vez, Senhor, que o Senhor sempre tem feito, em nome de Jesus. Amém. Tomemos assento, irmãos. Paulo aqui ele está sinalizando uma coisa muito interessante. Prossigo para o alvo. O alvo de Paulo era a sua salvação final e a sua ressurreição dentre os mortos. E Paulo, ele lutava por isso. Paulo se esforçava para poder chegar aprovado diante do Senhor. E Paulo fala sobre a atitude no versículo 13. E diz assim: irmãos, eu penso uma coisa eu faço, eu tomo uma atitude, esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para o alvo. O cristão precisa ter atitude, mas atitude para fazer a coisa certa. O cristão ele precisa ter atitude para poder somar, para poder ajudar. E Paulo, quando ele fala sobre atitude, é algo que precisamos fazer. O filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15, ele pediu a sua parte da sua herança ao seu pai, foi embora, gastou tudo, absolutamente. Mas quando ele se viu numa situação difícil, ele tomou uma atitude. Ele foi cuidar de porcos, ele falou assim: quantos trabalhadores tem na casa do meu pai? Eu aqui padecendo necessidade, levantar-me-ei em termo do pai. Ele tomou uma atitude. Quando nós tomamos uma atitude, algo acontece. Mas se nós não tomarmos nenhuma atitude, as coisas ficam paradas. Paulo ele fala sobre atitude. Precisamos prosseguir para o alvo. E qual é o nosso alvo? Nosso alvo é o céu. Nosso alvo é Jesus. E quando o nosso alvo é o céu, nós precisamos nos preparar aqui na terra para morarmos no céu. Jesus falou lá em João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Já estamos em Cristo, agora nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos cumprir a nossa parte para que naquele grande dia nós possamos estar juntamente com o Senhor. E eu destaquei algumas coisas. Seja obediente à vontade de Deus. Lá em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, nos diz assim: que rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí o versículo 2: que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos mas renovados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para nós? A vontade de Deus para nós se encontra lá em João capítulo 15, versículo 16, quando Jesus ele fala assim: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vás e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto o meu nome perdizes ao Pai, Ele vos conceda. Então nós somos chamados para frutificar, para dar fruto. Uma árvore que não dá fruto, ela só serve para a sombra. E sempre quando pensamos uma árvore frutífera, é para poder ter a oportunidade de colher o fruto daquela árvore, poder saborear aquele fruto, porque nós aguardamos o tempo daquela árvore crescer. Então seja obediente à vontade de Deus. Dê fruto.
seja sensível à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está sempre falando aos nossos corações. E é maravilhoso quando nós somos sensíveis à voz do Espírito. Eu estava um domingo na igreja, eu ia ministrar a palavra, culto de louvor, todo mundo louvando, aquela alegria. Eu em casa havia separado deles, João 4:23, quando Jesus tinha um diálogo com aquela mulher samaritana, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, o Espírito em verdade. E os louvores estavam tudo encaixando, mas eu estava no culto quando o Espírito Santo falou ao meu coração para poder pregar em Atos capítulo 7. E eu pensei em Atos capítulo 7, falando sobre Estevão. E já no finalzinho, quando Estevão está sendo apedrejado, eu falei, mas Senhor, eu não preparei nada aqui, mas o Espírito Santo ministrou no meu coração. E quando o Espírito Santo ministra nos nossos corações, é importante nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, porque Ele sabe a necessidade da igreja. Nós não sabemos, mas o Espírito Santo sabe o que você precisa e o que você necessita nesta noite. Então eu abri a Bíblia em Atos 7, eu li no texto no final, eu falei com o Senhor, Senhor, eu não preparei esposo, usa-me pela tua infinita misericórdia. Irmãos, foi uma bênção no culto, porque nós demos ênfase quando Estevão está sendo apedrejado e ele viu os céus abertos. Ele viu os céus abertos e ele perdoou os seus algozes. Aí eu falei, se você está sendo apedrejado, Deus está dando fruto. A árvore que dá fruto dá uma pedrada. E às vezes nós somos apedrejados porque nós nos posicionamos para fazer a obra de Deus. Tem muitos que estão e não querem fazer. E quando nós nos posicionamos, alguém começa a querer questionar. Chegou agora, já quer fazer, mas por que não fez antes quem está? Então quem chegou precisa fazer mesmo. E a obra tem que ser feita. E tomamos pedrada. E além das pedradas, agora nós precisamos ser como Estevão, perdoar os nossos ofensores. E Jesus nos disse uma coisa muito interessante: amar o que vos odeia. É fácil? É difícil, mas temos que fazer isso. E só conseguimos fazer isso se formos viver no Espírito, porque nós temos a opção, ou andar no Espírito ou na carne. Não existe meio termo. Meio termo era aquele picolé antigo, que nem sei se existe ainda, chamado mini size, são 2 sabores, né? Mas o cristão não pode ser meio carne, meio Espírito. Ou é ou não é. Temos que decidir em qual lado vamos ficar. E quando andamos em Espírito, nós somos sensíveis à voz do Espírito. Mas quando andamos na carne, a carne domina. Pastor Silas, como eu sei se eu estou andando na carne ou no Espírito? É fácil. Para quem dirige, é só com a mão fechada. Aí você está na carne ou no Espírito. Se estiver na carne, ele vai querer atrás, vai querer a mão fechada. Se estiver no Espírito, para Deus te abençoe. Quer saber quem está na carne e quem está no Espírito? É quando aquele obreiro chega, ele está crente que vai pregar e o pastor pede ele para lavar o banheiro. Se ele estiver no Espírito, eis-me aqui, pastor. Mas se estiver na carne, não, pastor. E eu vi com outro propósito. Eu estava com uma outra visão. Porque quando nós andamos no Espírito, nós somos sensíveis, somos obedientes. Nós trabalhamos, não damos trabalho. Mas quando estamos na carne, ele volta, estamos no gabinete pastoral. E ficamos como aquela pessoa com aquela ficha extensa. Você de novo, irmão? Você de novo, irmão? Teve um problema na igreja, a irmã Filomena está. Teve outro problema, a irmã Filomena está. Eu peguei aquilo que ele não é a irmã Filomena não. Então, eu falo Filomena já vamos repetir. Para poder, né? Mas todo problema é aquela irmã não, ou seja, só vive no gabinete, nós não podemos ser assim, precisamos somar, precisamos frutificar, seguir avante. Seja uma bênção onde você estiver. Nós somos chamados, irmãos, para ser canal de bênção na vida das pessoas. As pessoas precisam ter o prazer de estar próximo de nós. Quando nós estamos prosseguindo para o alvo, preocupamos em dar bom testemunho. Nós nos preocupamos em ser um canal de bênção. Nós capítulo 5, o texto da pesca maravilhosa. Quando Jesus estava ensinando, chegou até próximo do barco de Pedro, e ali ele estava ensinando. Quando ele entrou no barco de Pedro, ele mandou que eles lançassem e fosse para uma água, e bem alto, e lançasse as redes. E Pedro falou assim: Senhor, havendo pescado a noite toda, nada apanhamos, mas porque tu mandas, lançaria a rede. Pedro foi obediente, e através da obediência de Pedro, quando eles foram para uma água, Pedro lançou as redes, começaram a pegar muitos peixes, tantos peixes que tiveram que chamar aqueles barqueiros próximos para ajudar. Pela obediência de Pedro, Pedro foi abençoado, e quem estava próximo também foi abençoado.
E Deus mandou um grande vento ali sobre aquele mar, o mar se agitou, e Jonas estava no porão dormindo, até que os marinheiros começaram a lançar coisas no mar para poder aliviar a carga do navio. E quando alguém achou o Jonas dormindo e perguntou assim: o que faz aí dormente? De onde és tu? De que povo és tu? E Jonas falou: eu sou hebreu, tudo está acontecendo por minha causa. Lança-me no mar, que o mar vai se acalmar. Lançaram Jonas no mar. Deus preparou um grande peixe que foi o Jonas. Aí no ventre do peixe, lá no capítulo 2 do livro de Jonas, Jonas vira correto, começa a falar uma palavra bonita. Se o Senhor me abençoar, se o Deus poderoso me tirar daqui, eu irei fazer a minha vontade, eu irei até mim. Aí Deus fez com que aquele peixe ficasse Jonas próximo de mim, e Jonas entrou na cidade apregoando, e o povo se arrependeu. Mas pela desobediência de Jonas, todos estavam no navio e sofreram. Então o obediente, ele é abençoado e abençoa quem está próximo. O desobediente, ele sofre e sofre quem está junto. Então temos que ser obedientes. Prosseguir para o alto é viver em obediência. E obediência à palavra de Deus, porque nós precisamos nos pautar na palavra. Aleluia! Viva uma vida de oração e meditação na palavra. Um cristão, ele precisa meditar na palavra e viver uma vida de oração. Uma certa feita perguntaram para o pastor Jó, ele perguntou para o pastor: pastor, qual é mais importante, orar ou ler a palavra? O pastor respondeu para ele: para o pássaro, qual é mais importante para ele voar? A asa direita e com a asa esquerda. Ele jogaram as duas. Então, para você também a mesma coisa, você precisa orar e ler a palavra. Nós vivemos um dia difícil, irmãos, que o povo não quer mais orar. Eu sou numa época que dava o início do culto, estava todo mundo de joelho, a igreja toda de joelho. Não era só os obreiros que oravam, não, era toda a igreja. E às vezes nós chegamos na igreja, a igreja está de joelho, mas tem irmãos sentados, irmãos novos, não são idosos, não tem artrite, não tem artrose, não tem tendinite, não tem nada disso, mas estamos sentados desafiando. É falta de memória. Se a igreja está orando de joelho, dobra o joelho. Se não pode dobrar o joelho, curva a cabeça e ore. Então nós precisamos orar e meditar na palavra. E meditar
tirou o maneiro, soltou o vaso, virou o vaso de cabeça para baixo, botou a mão no sabão, sacudiu o vaso e aquela sacola plástica caiu. Voltou de novo no lugar, salvou o vaso e falou: pastor, está feito. Muito obrigado. Diácono, grego, diaconia, serviço. Hoje é um diácono que só quer pregar, pastor. Que abriga ele? Não. Aceita esta fase, estou em outro nível. No reino de Deus é diferente do reino do mundo. Lá fora, você sobe, na igreja você desce. Pastor Silas, onde tem na Bíblia um exemplo? Jesus, Mateus capítulo 20, versículo 28. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, aquele diabo que só quer pregar, então vou chegar na igreja atrasado, eu já mudamos um da arca, já recebi o livramento. Aí tem a possibilidade de eu pregar. Agora, se o pastor me chamar para dirigir, aí me quebra. Mas quebra por quê? Dirigindo, você vai estar servindo, mas só quer pregar. E quando não dá oportunidade, vai sair chateado. E fala que não teve oportunidade, irmãos, que a maior oportunidade é estarmos aqui na casa do Senhor. Aleluia! Que a maior oportunidade é servir, poder adorar. Eu estava vendo a irmã louvando aqui, que voz bonita. Eu falei para o pastor, essa irmã, voz boa e afinada. Deus abençoe, viu? Os agudos, graves, lá de cima. Os soluços assim um pouquinho. Que bênção, que coisa boa. Muito bom ouvir, é maravilhoso ouvir. E nós nos deliciamos. Adoramos a Deus ouvindo a palavra. Então, nós somos chamados para servir ao Senhor. Ajude a sua liderança a cumprir o propósito que Deus planejou. Irmãos, a palavra submissão na Igreja de Efésios, capítulo 5, versículo 22, que muitas irmãs não gostam, lá em Efésios 5, 22, está escrito assim: vós mulheres, sejam submissas ao vosso marido como ao Senhor. Essa submissão, ela significa sob uma missão. Para o marido poder cumprir a sua missão como sacerdote do lar, como provedor, como conselheiro, como amigo, como pai, ele precisa de uma esposa boa do lado. Ele precisa de uma companheira do lado. E se essa companheira do lado for uma boa esposa, ele vai ter êxito na sua missão. Então, quando nós falamos sobre a liderança, significa o seguinte: nós não fazemos nada sozinho. Tolo é aquele que faz, eu faço sozinho. Não fazemos nada sozinho. Um dos líderes na Bíblia, chamado Moisés, ele estava conduzindo o povo de Israel para o Egito, até que quando chegamos lá em Êxodo, capítulo de número 18, seu sogro Jetro traz a sua família para ele, e quando seu sogro Jetro chega, ele vê Moisés aconselhando o povo de manhã até a noite. E Jetro observa aquilo e vê que aquilo não é bom, que aquilo não vai ser saudável para Moisés. E no final do dia, Jetro chama Moisés e fala: não é bom o que tu fazes. Isso que você está fazendo, você vai perecer, você não vai ter, e você não vai conseguir suportar. Escolhe homens capazes. Você vai em de 1000, de 100, de 50, de 10, as coisas pequenas, e esse maior estrago, e as coisas maiores trazem para você. E assim aliviarás a tua carga. Olha que coisa gloriosa. Jetro, ele não era pastor. Jetro não era bispo. Jetro não era sacerdote. Mas era alguém que tinha a visão. Precisamos de ter pessoas do nosso lado que tem a visão. Para reclamar já tem muita gente. Para murmurar já tem muita gente. Para questionar já tem muita gente. Para não querer fazer também tem muita gente. Mas para aconselhar, para poder somar, são poucos. E ajudar a liderança é chegar até a sua liderança e perguntar: o que eu posso fazer para te ajudar? Isso não é só o pastor da igreja. O pastor precisa sim da ajuda da igreja. E muito. Porque sobre nós pesa na carga. Nós temos que cuidar da gente, da nossa família e da igreja. Se nós falharmos num desses quesitos, somos
16. E aí, o Senhor falou ao nosso coração para poder ampliar. Todo irmão que é da igreja diz Isaías 54:4, amplia o lugar da tua tenda, firma bem as tuas estacas. Eu já estava nisso, vai te ampliar. Não sou pedreiro, não sou engenheiro, não tenho nada de obra, mas eu vou ampliar. E o Senhor falou 6 vezes. Aí os irmãos podem pensar, mas pastor, se então eu sou incrédulo? Não, eu não sou incrédulo, eu sei a responsabilidade que é. E depois da 6ª vez que o Senhor falou, eu chamei os irmãos, os líderes, e falei assim, ó, vamos ampliar. E ampliamos a igreja. E aí tinha um irmão que ele sabia mexer com a colher de pedreiro. Ele sabia manusear bem a colher de pedreiro. Mas ele viu quebrando a parede para poder ampliar, chegou, olhou. E aí, vocês vão conseguir fazer isso até o estado? Falei, vamos, você não vai nos ajudar não? Não, é muita coisa para mim. E nós estávamos quebrando a parede, parecemos fantasmas. Aquele pó da parede caiu em cima da gente, quebrando a parede, o irmão chegou e olhou. O Pedro que estava comigo queria até se exaltar muito. Deus, não é todos que querem somar, não é todos que querem se envolver. E aí, meu irmão foi embora, não somou, mas no dia da inauguração estava lá. No dia da ampliação estava lá, sentadinho, adorando o nome do Senhor. Mas não quis somar, não quis. Irmãos, precisamos de ajuda. A liderança precisa de ajuda. Você precisa somar com a sua liderança. Então ajuda a sua liderança a cumprir o propósito que Deus planejou. Deus tem um projeto para esta igreja, para se expandir cada vez mais. Mas precisamos de braços, né? Nós precisamos de pessoas para somar. Pessoas obedientes. Porque tem obreiros também, mano, fala que vai obedecer, não vai obedecer não. Aí manda para um lugar, chega lá, pastor, manda lá na sede. Aqui é do nosso jeito. O mistério aqui é diferente. O mistério é diferente de coisa nenhuma. Siga a sua liderança. Se o pastor começa no horário e termina no horário, termina no horário também. Seja pontual, porque isso é importante. Isso nos ajudando a liderança, facilita o processo. Quando estamos para somar, precisamos somar. Esteja preparado para o arrebatamento. Prosseguir para o alvo, quando nos prepararmos, porque a trombeta vai soar. O Senhor virá buscar a sua noiva. E muitos não acreditam mais, muitos não creem. Ah, isso aí eu vi até na época da minha avó. Mas ele vai vir, o noivo virá buscar a sua noiva. Aleluia! E essa noiva precisa estar ataviada. Em todo casamento que nós vamos, que por mais bonito que o noivo esteja, ninguém olha para o noivo. Ele pode estar coberto de ouro, de linho fino. Ninguém está nem aí para o noivo. Mas quando a noiva vai entrar, todo mundo se levanta porque quer ver a noiva. Aquele vestido branco lindo, chamando a atenção de todos. O noivo lá na frente, já nervoso, já desesperado, porque ele quer encontrar a sua amada. E a igreja, como noiva do Cordeiro, precisa estar preparada. Precisamos estar lá em Hebreus capítulo 12. Nós, hoje, estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Deixamos todo o pecado, tão de perto de rodeia, e o corramos com paciência, que a carreira que está proposta. No versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Uma noiva, ela está aguardando o noivo. Pois, geralmente, quando uma noiva vai casar no dia, ela tem um dia de beleza, ela passa no salão, ela faz unha, faz cabelo, se maquia, porque ela se prepara, porque ela vai se encontrar com o seu noivo. E a igreja também precisa se preparar. Nós não podemos, irmãos, ficar dispersos. Nós não podemos ficar tendo pacto com o pecado. Nós não podemos ficar se aceitando o erro na nossa vida. Ah, pastor, mas todo mundo faz. Mas o seu nome não é todo mundo. E você foi comprado pelo sangue de Jesus. Aleluia. Todo mundo é assim. Todo mundo é, mas você é diferente. Nós fomos chamados para ser diferentes. Lá em Mateus capítulo 5, versículos 3 ao 17. Jesus nos compara sal da terra e luz do mundo. Sal tempera, conserva e dá sabor. E luz para iluminar. Se uma lâmpada queima, que finalidade ela tem? Nenhuma, queimou. E nós, como sal da terra, precisamos conservar, temperar e dar sabor. Então nós somos diferentes. E o sal é um detalhe muito importante. Quando tem sal na comida, se tem demais, nós percebemos. E se tem de menos, também percebemos. Se tem na medida certa,
esperar um tempo. Você tem que ter a paciência do agricultor. Plantar, esperar germinar, crescer e dar fruto. Porque tem muita gente que tem a chamada, muita gente que tem uma chamada muito linda, mas não quer saber esperar. Essa pessoa quer se aparecer, essa pessoa já quer receber o cargo, já quer brilhar. Se quer brilhar, brilha estrela. E eu falo assim, vou embora desta igreja, porque o pastor não me reconhece. Se você quer ser reconhecido, irmão, IML, Instituto Médico Legal. Puxa lá o bebedão. Na igreja nós estamos para servir. Tem gente que é assim, não fui reconhecido, fui embora. Aí vai para outra igreja, se o pastor lá tiver a visão de Deus também vai ver que ele quer só o título para poder se aparecer, e também não dá responsabilidade, aí ele vai para outra, fica assim, aí fica que nem macaco, pulando de galho em galho. Por quê? Quer ser reconhecido. E a melhor oportunidade que nós temos é de servir. Sirva em espírito e em verdade. Se doe na obra do Senhor, que no tempo certo Deus vai chamar pelo seu nome. Aleluia! Teve uma certa feita lá, nós tínhamos um estacionamento próximo da igreja, tinha muitos carros. E aí sempre o obreiro ficava no estacionamento. Quando a esposa de um obreiro falou assim para eles: olha, não fica no estacionamento não. Se você ficar no estacionamento, o pastor Silano não vai te ver. E o pastor Silano não te vendo, não vai te consagrar, não vai poder fazer você crescer mais. Aí o assunto chegou até mim. Quando chegou até mim, nós líderes somos assim, né? Nós recebemos o limão e temos que fazer uma limonada. Aí quando eu soube da situação, eu falei assim: Márcia, domingo que vem vamos mais cedo para a igreja, que eu vou ficar no estacionamento do plantão. Mas sim, eu sou pastor da igreja, sim, eu sou pastor da igreja, mas eu vou ensinar na prática que precisa se servir. E no estacionamento não está certo. Aí chegamos mais cedo, estacionei meu carro, mas você foi para o templo, eu fiquei lá. Todo carro chegando, mano, aqui, vai, ver. Aí o pessoal gostava do carro. Pastor, só vai ir por quê? Eu falei: hoje vou tomar conta de carro. Mas isso é o lugar. Não, meu lugar lá, vocês tocam o trabalho, vou ficar aqui hoje. Mas pastor, pelo amor de Deus, nada. Obediência, vai para a igreja. E todo mundo chegava, isso principalmente os obreiros. E aí fiquei no estacionamento, tranquilo. Quando deu aproximadamente 7h10, que eu lá, que ele 18 às 20, aí fui o obreiro lá. Pastor, pelo amor de Deus, pastor, vai lá para esse lugar. Aí eu fico aqui. Ele: tá bom, aí sentando. Aí os obreiros já estavam bem, né? Eu olhei em pé, você vai dar ruim. Aí teve a pregação no final, eu falei: irmãos, qual é a dificuldade de ficar no estacionamento? Eu fiquei lá. No estacionamento eu estou servindo. No estacionamento eu estou tomando conta dos carros dos irmãos. E quem está servindo lá no estacionamento também vai ser galardoado por Deus. Não precisamos só ter que estar dentro do templo. No estacionamento nós servimos. E dessa forma conseguimos eliminar o problema. Depois o irmão não reclamou mais. Chegava a escala de ficar no estacionamento, ele ia com o maior prazer. Os irmãos passaram a brigar para ficar no estacionamento. Não, eu quero ficar hoje. Amém. Acabou o jogo. Então os problemas se resolvem dessa forma. Uma igreja preparada para arrebatamento, surgiu um problema, precisa se resolver. Não engavete problemas. Se você engavetar um problema hoje, amanhã vai ter 2. E se não resolver amanhã, o dia vai ter 3. Daqui a pouco está acumulado de problema. E quando nos preparamos para o arrebatamento, nós abrimos mão daquilo que pode nos impedir. Tem gente que gosta de ver filmes de terror. Filme de terror não é de Deus não. É consagrado a demônios. Aí eu gosto quando corta a cabeça, quando o braço voa. Meu Deus do céu. Aí você está dando legalidade para o inimigo entrar na sua sala e fazer o que ele quiser. Porque você está dando legalidade. Então o cristão abre mão disso. O cristão ele não participa dessas coisas. Ele percebe que é lícito. E Paulo fala sobre isso. Todas as coisas não são lícitas, mas nem todas as coisas lhe convêm. E Paulo sabia que aquilo que ele podia fazer e aquilo que ele não podia fazer. E nós que somos servos do Senhor também temos que atentar para isso. Aquilo que pode atrapalhar a minha salvação, eu abro mão. Tem crente que tem dom de línguas, mas tem crente que tem dom da língua. É diferente. Dom de línguas e dom da língua. Fala mal de todo mundo. Fala mal de todo mundo. E fala do pastor, fala do pastor, e fala da língua. Aquela língua está pegando no meu pé, é perseguição. Está não, você está te cobrando, porque você está deixando a desejar. Se
você não vale nada. Você não presta. Vigia. Se santifica. Se converte. Quem fala isso no espelho? Ninguém. Vai falar mal do outro, ó. E aquele cara da irmã? Irmã, eu tenho que te contar uma fofoca. Minha oração não gosta de fofoca. Aí liga para a irmã. Que fofoca? E isso, Deus abomina. Uma das coisas que Deus abomina é contenda entre irmãos. E fofoca é contenda. Quem está se preparando para o arrebatamento, não entra em fofoca. Quem está se preparando para o arrebatamento, não entra em contenda. E uma certa feita, um casal lá, que acabou o culto, o casal falou assim: pastor, e nós podemos ir na sua casa tomar um café? Pode. Fui lá para casa, chegamos lá, fomos lá na cozinha e eu comecei a preparar o café. Lá em casa eu faço café e preparando o café. Aí a esposa do irmão começou a falar mal da igreja. E eu quero. Tendo a paciência de Jó, entendendo? Porque a gente que gosta da coisa certa, quando alguém começa a falar besteira, nós nos iramos, mas eu me controlando, exercendo o domínio próprio, fazendo café, servindo café, tomando café, e não falando. Ela, né, pastor? Esse café tá gostoso, né? Tá gostoso. Não, não é isso não, né? Peraí. Vocês vieram aqui para tomar café. Não é para falar mal da vida de ninguém. Se for para falar da vida de alguém, e vamos guardar o café. E vamos tomar o café, e vamos parar de falar da vida dos outros. Ih, pastor, calma. Não, mas eu não estou nervoso não. Quase virando a mesa. Quase virando a mesa. Por quê, irmão? Não aceite falar mal do seu irmão. Se você aceita falar mal do seu irmão, amanhã não fala mal de você. Sabia disso? Amanhã não fala mal de você, você corta. Ô irmão, não pode fofoca. Pode parar com isso, senão eu vou chamar a mão aqui. Ô irmão, fulano aqui, ó, tá falando mal de você, ó. Rapidinho a pessoa vai parar. Porque a pessoa ela quer sempre alguém para compactuar o erro. Porque a pessoa não quer errar sozinha. Eu lembro quando adolescente, quando eu ia para a escola, se você puder sozinho, irmãos, era um anjo, só faltava voar, ia quietinho, mas na volta vinha com aquele grupo de amigos, a gente vinha apertando os interfones dos apartamentos todos, aprontando todas e boas, não, porque estava com um grupinho. Então ninguém quer errar sozinho. Sozinho, irmão, nós somos lá. Mas então tome cuidado, quando alguém fala assim, eu quero falar contigo, é com gente, ok. Mas não é fofoca não, não é não. Ok, pode falar. Bom, mas é uma coisa, é segredo. Se é segredo, não é mágica. Ele já vai falar para você. O segredo nós guardamos para a gente. Então, e uma igreja que está se preparando para o arrebatamento, não vive em fofoca, não vive em contenda. Procura se santificar a cada dia. Procura manter uma vida no altar do Senhor. Procura viver uma vida de obediência. E é isso que nós precisamos fazer, porque a trombeta vai soar. E o Senhor ele diz lá em Mateus: bem-aventurado quando o Senhor vier nos achar servindo assim. Servindo de que maneira? Fazendo a vontade dele. Servindo. Se tem evangelismo, some do evangelismo. Se tem escola dominical, vem para as capas, mas é cedo. Cedo, se nós passarmos mal de madrugada, tivemos que ir para o hospital. Então vamos? Vamos. Então por que não vir para a EBD? Por que não vir para o trabalho de oração? Então, quando nós estamos nos preparando para o arrebatamento, nós estamos a cada dia nos procurando, a cada vez melhorar mais, nos santificar, para que estejamos prontos. Que o nosso alvo seja cumprir o que Deus planejou para a nossa vida aqui na terra. Qual é o projeto de Deus para nós aqui na terra? O que Deus tem planejado para nós? Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, 10, diz assim: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, da nação santa, o povo adquirido das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, pouco tempo, eres treva, mas agora sois luz do Senhor. Irmão, nós somos chamados para ser sacerdotes da terra. Nós fomos eleitos, teve eleição, aí os irmãos sabem que a eleição é contra o cara. Na época da eleição, brota candidato da terra, não é assim? Brota candidato que você nunca viu, vem, aperta a sua mão, né? Pede voto, confiança, mas depois que é eleito, vira ninja, some. Mas nós, como eleitos, não podemos virar ninja, não. Você tem que somar, você tem que trabalhar, você tem que fazer valer a sua eleição. Então nós somos eleitos agora para anunciar que as boas obras daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí você pode falar
Porque a sua vida é o sermão que você jamais irá pregar falando, mas sempre vivendo. As pessoas nos observam, sabia disso? Tem vizinho que você sai, vai sair de novo, vizinho, está te vigiando. Você já saiu de manhã, vai sair à tarde de novo. Eles nos observam. Então as pessoas olham para nós e olham para nós esperando e ver algo diferente. A principal missão do Espírito Santo na terra é convencer-se do homem do pecado, da justiça e do juízo, mas para com a igreja, o propósito do Espírito Santo é formar o caráter de Cristo em nós. Quando o caráter de Cristo ele é formado em nós, aí nós somos diferentes. Aí nós temos as características de Jesus. Somos humildes, somos sérios, nós não nos exaltamos. Olha que coisa maravilhosa. É muito bom quando nós nos colocamos e aprendemos com Jesus. Paulo, lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive. E as pessoas precisam olhar para uma igreja que está se preparando para o arrebatamento e ver Cristo nesta igreja, ver Cristo em nós. Eu fui uma vez convidado para pregar numa festividade de missões, um culto de missões, e eu falei com uma colega que me convidou: olha, eu tenho um desejo muito grande de pregar, de mentir numa igreja, só para ver o termômetro da igreja, qual é a reação da igreja. E ela falou: tá bom, pastor Silas, eu vou falar com o pastor que você vai pregar, você vai dividir, mas só a gente vai saber, ninguém mais vai saber. E nesse dia, eu me caracterizei mesmo como mendigo. Tinha lixo, mas eu botei lixo na roupa. Eu fiquei cheirando a lixo. E arrumei uma peruca, eu fiquei irreconhecível. Chegamos mais cedo na igreja, eu estava mais à frente, minha esposa, eu fiquei em frente à igreja, do outro lado da rua. Eu comprei um saco de torrada, arrumei um saco preto. E eu fiquei em frente à igreja, comendo torrada, parecendo que era pão duro, para ver o que a igreja ia fazer. Começou a chegar as pessoas e me olhavam e entravam. E mamãe chegou com a criança olhou assim e falou assim: ah, mãe, mentinho. A mãe falou: sobrou da criança. Eu não, olha não. E andou. E eu estava sentado quando um vizinho me chamou, o rapaz, assim, um vizinho: ô, você vem que eu? É, você mesmo, vem aqui. Vai me expulsar de frente da igreja. Quando eu cheguei até a casa dele, não crente, ele estava fazendo um churrasco com a esposa. Ele falou assim: estou vendo que o senhor já está aqui há muito tempo, você está comendo pão novo, você está fazendo um churrasquinho aqui. O senhor come um churrasquinho com a gente? Eu falei: como? O meu churrasquinho. Depois que eu comi o churrasquinho, que eu falei, né? Olha só, eu não sou mendigo, não. Eu sou pastor. Eu sou pastor, mas por que o senhor está de mendigo? É que hoje é culto de missões e eu vou pregar para o mendigo, mas ninguém sabe. Eu peguei um termômetro da igreja. Ele falou: a igreja está muito boa. Poxa, tem um lanche dentro do seu, você já está ali um tempinho. Eu falei: não tem problema não. Saborei o churrasco, agradeci e voltei para a frente da igreja. E fiquei ali. Aí o porteiro teve misericórdia, foi lá para cima. E foi lá e falou: olha, hoje tem culto de missões. Se o senhor desejar entrar, o senhor entra comigo com a gente. Tá bom. Aí deixei começar o culto, chegou bastante gente. Aí eu entrei com o saco preto nas costas. Eu fingi que ia para o meio da igreja. O Breno sentou: não, só pode sentar aqui atrás. Sentei lá atrás. O Breno ficou atrás de mim em cima. Tipo assim, você tentava com alguém, segurou ele. Eu fiquei assim pensando: gente. Aí começou a me doer a alma. Porque quando falamos em missões, irmãos, não é só para ajudar o nosso irmão do lado, não. É para ajudar quem precisa. E aí, quando chegou na hora da mensagem, foi interessante. Eu falei assim: vamos ouvir agora a mensagem do pastor Silas Maurício. Aí eu peguei o saco preto, botei nas costas, fui subindo tudo, os irmãos tudo olhando. Ao chegar no fundo, abri o saco, tirei a Bíblia e fiz sobre a parábola do bom samaritano. E aí eu me apresentei: irmãos, eu sou pastor, eu não sou mendigo. Eu tinha um desejo, um sonho de pregar com o menino para ver qual era a reação da igreja, para ver se a igreja ia me abraçar, para ver se a igreja ia me dar um lanche. Mas, irmãos, eu fiquei aqui fora 40 minutos. Todo mundo chegava, virava o rosto, até me via, mas não atravessaram a rua para me convidar para poder entrar, ou perguntar se eu estava com um pão duro, deixei a boca ficar suja.
de farinha no pão. Fiquei meio esquisito, estranho. E aí, quando preguei a palavra, a igreja sentiu a responsabilidade. E quando terminou o culto, os irmãos vieram falar comigo: pastor, o senhor me perdoa, eu não sabia que você era pastor. Não, piorou, não. Piorou. Me desculpa que eu não sabia que era pastor. Não. Tinha que ter ido lá me acudir como mendigo. Esse é o papel da igreja. Vocês deixaram a desejar. Eu estava quase chorando, pregando. Ele me mandou na alma. Me pergunta se eu quero pregar de novo. Quero não. Quero não. Eu achei que ia ser uma experiência maravilhosa. Só que não. Foi difícil. A igreja que está se preparando para o arrebatamento se preocupa com as almas. Se vê um mendigo, tem que cuidar. Se vê um mendigo, tem que estender a mão. Se entra uma pessoa que na igreja carente, tem que somar, tem que ajudar. Esse é o papel da igreja. E essas pessoas voltam, essas pessoas ficam gratas. Essas pessoas se regozijam. Estávamos ministrando um culto de ensino na sexta-feira, quando chegou um rapaz na porta, ele estava de bermuda, de camiseta, e perguntou se podia entrar. Aí o obreiro foi lá falar comigo: olha, mas você está drogado, eu vou entrar bem, está lá. Eu falei: deixa ele entrar, põe ele aqui na frente, no primeiro banco. O rapaz entrou, quando ele entrou no primeiro banco, eu vi que ele estava mesmo para lá de Bagdá. Ele estava quase saindo das ordens, estava muito drogado. E eu terminei o culto, me ensino, dei um estudo. Quando eu terminei, eu falei assim: vamos orar por ele. Quando nós oramos por rapaz, ele caiu. Caiu, oramos, expulsamos, sentou. Quando eu pedi para ele olhar para mim de novo, quando ele virou de novo, caiu de novo. Isso foi 7 vezes. Depois disso, vamos falar: e aí? E vamos fazer o quê? Aí começamos a ver se você quer se tratar, você quer precisar de recuperação. Quero sim, eu preciso. E aí ele narrou a história. Ele estava vindo pela rua principal e na cabeça dele tinha que estar esperando que o primeiro ônibus ou o primeiro caminhão para ele por lá embaixo. Mas quando ele viu o portão da igreja aberto, ele entrou para receber uma oração. Para depois dessa oração, ele viu o que ele ia fazer da vida dele. Mas a igreja abraçou, a igreja estendeu a mão. Aleluia. E esse é o nosso papel, irmão. É estender a mão. Para criticar, eu tenho muita gente. Para falar mal, eu tenho muita gente. Mas nós somos chamados para isso. E prosseguir para o alto é isso. A Bíblia foi chamada para fazer a diferença. E quando nós fazemos essa diferença, a igreja ela é conhecida. E hoje muitos devem ser conhecidos por pregar muito. Muitos devem ser conhecidos por cantar muito. Não. Queira ser reconhecido por ser exemplo de Cristo na terra, por ser representante de Deus aqui na terra. Porque quando nós estamos buscando o nosso alvo, nós precisamos fazer tudo para a glória de Deus. E tudo que nós fazemos, irmão, é para a glória de Deus. Se você canta, é para a glória de Deus. Se você ensina, é para a glória de Deus. Se você prega, é para a glória de Deus. Se você administra, é para a glória de Deus. Não é para a nossa glória. E se nós quisermos glória aqui, nós nem precisamos ir para o céu. Fica por aqui mesmo. Mas nós queremos ir para o céu. E ao chegar no céu após o arrebatamento, estaremos participando de um grande evento, nas bodas do Cordeiro, no tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, nós não seremos condenados, mas receberemos galardões pelo que fizemos aqui na terra. Agora pega. Pelo que fizemos aqui na terra. E o que temos feito aqui na terra? Em prol do reino. Como tem sido o nosso serviço aqui na terra em prol do reino? Hoje eu estou afim de ir para a igreja, não. Hoje eu vou maratonar uma série. Hoje a novela vai ficar quente. Hoje não é igreja, não. Porque hoje que fulano vai descobrir que é pai de fulano. Aí acontece o arrebatamento aí, vai ficar vendo novela. Vai ficar preso na série. Nós receberemos galardão pelo que fizemos aqui na terra. Não precisamos aqui na terra fazer algo. Estamos salvos, ok, pela graça, favor imerecido, mas o cristão que é salvo pela graça, ele exerce a gratidão, e a gratidão é servindo ao Senhor com alegria, como está lá em Salmo 105:2. Servir ao Senhor com alegria e apresentar-vos a Ele com canto. Então, o cristão normal, o cristão que está para o céu, é viver cantando. Porque tem cristão, é que nem aquele bichinho daquele desenho, ó vida, ó azar. Está sempre
reclama, né, irmão? Vai dar. Ah, tá ruim. Legal, nunca vai ficar bom, não. Aí para pensar, irmão, as contas da casa, a geladeira está cheia, tem carro, tem casa, tem roupa, guarda-roupa. E assim que pegar roupa, não sei que derrubou hoje na igreja. 20 vestidos, 10 saias. A gente homem não, né? Nós somos o nosso ferro preto, que é padrão, né? Varando nós fomos e junto da gente. E um dia que nós deixamos em casa, não, esqueceu de mim, rapaz. É, nosso companheiro. Mas mesmo assim nós somos gratos, somos agradecidos. Pouco tempo eu comprei 2 ternos novos. Foi muito interessante. Isso é bom para contar para vocês, poder ficar aqui com vocês. Eu fui numa convenção, chegou lá uns ternos muito bonitos. Eu conheci um rapaz na Alfaiate, o pastor Marcos Tadeu conhece também. Muito bom. Ele tinha uns ternos lá bonitos, quadriculados. E eu olhei assim, isso é mais de R$1.000. Mas que vontade de ter um terno desse. Eu estava também lançando um livro nessa convenção, cheguei até ele. E aí, mano? Como é que tá esse terno aí? Eu falei, pô, pastor, tá X, bem baixo do valor, né? Estava pensando. Falei, poxa, pensa. Você parcela 4 vezes? Poxa, pastor, hoje eu preciso ir à vista. Mas e se for para mim? Não, pastor, você vai dizer, mas olha, se até mais tarde eu não ir à vista, eu parcelo para o senhor. Eu falei, ó, se você parcelar por 2, aí você, 2 melhora, né? Não, aquela da nossa conversa. Eu estava lá na minha bancada, nos livros, eu estava lá ligado no céu e na terra. Todo mundo chegava lá na bancada dele assim, deixa eu comprar os termos, deixa eu. Deus dando misericórdia, eu estou trabalhando contra, né? Mas eu estava trabalhando contra, eu queria ter 2 ternos. E aí eu comprei, no final, ele me vendeu 2 ternos. Terno comigo. Ele é alfaiate, ele mesmo confecciona. Aí eu fiquei chique. Aí no domingo eu fui para a igreja, terno novo. Cheguei na igreja e disse, mãe, pastor Ciro, tá com dinheiro. Quem sabe que eu vou ficar E foi bem assim. Eu estava com nem americano. Só pode ser eu dançar em americano. Não, eu sou americano, não. Sou carioca, não sei dançar. Deus me abençoou. Quando você é obediente, Deus abençoa. 2 ternos maravilhosos. Eu fico todo cheio quando eu coloco minha. Porque assim, quando é para casa do Senhor, nós temos que me arrumar. Porque quando eu subi a congregação na Jardim Taurina, os irmãos iam para a igreja de chinelo. Eu pensava assim, será que esse irmão não vem calçado? E um belo dia. E as pessoas uma reunião, meu irmão, quem aqui não tem calçado fechado? Ninguém levantou a mão. Todo mundo tem calçado fechado? Tem. Por que você está dentro da igreja? Que coisa feia é essa? É casa do Senhor. Mas se for para o shopping, vai todo arrumado para o shopping. E para a igreja também de sandália de dedo? De blusa furada? Não. Vamos mudar isso a partir de hoje. Agora todo mundo arrumado na igreja. É casa do Senhor. Não, mudou. Todo mundo bonito de manhã. Porque já pensa, de manhã para ninguém vai me largar, de noite muito bonito. Não. Bem bonito de manhã e bem bonito à noite. Porque é para o Senhor. Nós vamos cultuar o Senhor. Vamos adorar o nome do Senhor. Ele merece o nosso melhor. Uma igreja que está se preparando para o arrebatamento quer dar o seu melhor. Então, nesta noite, dê o seu melhor. Prossiga para o alto, dando o seu melhor para o Senhor. Que o nosso Deus abençoe esse igreja. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Some com o seu pastor. Trabalhe, não dê trabalho. Porque temos 2 opções. Não tem como ficar em cima do muro. E quem fica em cima do muro já está do lado oposto. Eu não sei se eu vou, não sei se eu não vou, não. Você tem que ir. Precisa estar para a glória de Deus. E falando sobre o livro, Semeando a Palavra, é o 2º livro que Deus nos abençoa com o esposo bíblico. O primeiro livro foi esse, Crescendo no Conhecimento da Palavra. Nós lançamos aqui no ano passado. Também foi benção. Desse livro aqui já tem exemplares no Japão e na Inglaterra. Já chegou lá esse livro, para a glória de Deus. E hoje estamos lançando Semeando a Palavra, que é o 2º livro de esposo bíblico. Eu tenho um tio, ele comprou um livro, o tio Reginaldo. Ele falou, o livro das pessoas é muito bom, mas tem que ler muito a Bíblia. Eu falei, esse é livro de esposo bíblico, tem que ler o quê? Aprender, não é? Aí ele falou que ele gostou do livro da minha esposa, que está lançando. Esse aqui é um livro bibliográfico, ela conta a história dela, ela conta a história da nossa família, dos nossos filhos. E o meu tio falou que ele começou a ler o livro longo e ele chorou. Ele falou assim, mas no livro eu chorei. Aí eu falei assim, o meu? Não, o seu não, da minha sobrinha. O seu não dá chora não, o seu livro é assim, é livro de esposo bíblico, não tem os temas e os subtópicos. Esse aqui é muito interessante, que ele tem estudo
sobre a igreja comparada a uma orquestra, nós falamos sobre harmonia, maestro, sintonia, afinação. Tem a igreja comparada à palmeira, a igreja comparada ao cedro do Líbano. Então, são estudos práticos e maravilhosos. Para você que de vez em quando você for para pregar e se desespera, dá aquele calafrio, cadê o que eu vou fazer? Você já tem, é tipo um quadro preto e branco para você pintar. Eu comprei o livro do pastor Sila, tem aquele quadro de referência, eu vou cortar as duas, eu vou melhorar, isso aqui é para isso, irmãos. E Deus tem abençoado grandemente. Teve um irmão que ele foi, mas foi uma irmã, ela comprou o livro, esse segundo livro, e ela foi ministrar numa igreja. No final, ela disse: mano, que palavra boa, poxa, muito abençoada. Essa palavra, pastor, eu comprei, pastor abençoado, esforço é dele. É uma palavra muito boa, edificante, e nós nos alegramos com isso, irmãos, porque é para ser usado, é para multiplicar, semear a palavra, você dividir a palavra. E quando você divide a palavra, vidas são edificadas. É isso que estamos fazendo aqui nesta noite. Edificamos, amados irmãos, com a palavra, que nós também somos edificados. Então prossiga para o alvo, não olhe para trás. Porque quem fica olhando para trás, eu vi o do passado, você não é possível para viver o passado. Olhe para frente, o que você passou, passou. Agora você está na casa do Senhor, você está na presença de Deus. Então se regozije, sirva ao Senhor com alegria, porque é isso que o Senhor Deus espera de nós. Eu quero agradecer essa rica oportunidade e desejar todas as bênçãos do Senhor sobre essa igreja, sobre a vida do pastor. Vida longa, pastor. Saúde para cuidar do povo, que não é fácil, é difícil. Deus abençoe. Pastor.